Olá, seja bem-vindo ao canal da Português Direto. Eu sou a professora Pamela Limoeiro e na aula de hoje nós vamos estudar encontros vocálicos. Nesta aula nós vamos resolver juntos uma questão da banca objetiva e outra da banca MS concurso. Então, se você está estudando para concurso e tem dificuldade com essa matéria, você chegou ao vídeo certo. Bom, como de costume, meus alunos já até sabem, antes de começarmos a resolver as questões, vamos fazer uma boa revisão da matéria, certo? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de encontros vocálicos, é para a gente analisar a quantidade de vogais e semivogais que nós temos em uma sílaba, tá? A separação de sílaba é sempre baseada na pronúncia. Então, quais são as classificações possíveis de acordo com a quantidade com foco na quantidade de vogais que nós temos na sílaba? Quais são as classificações possíveis? Bom, nós temos o hiato. O que é hiato? É quando nós temos duas vogais sequentes, né? Uma sequência de vogais e que elas se separam. Quando a gente vai separar a sílaba, fica cada vogal em uma sílaba. Esse é o hiato, tá? Pode ser seguido de consoante ou não, tá bom? Mas é isso que eu quero que você grave, que na palavra, quando a palavra está na íntegra, as vogais ficam juntas. Quando a gente vai separar a sílaba, opa, vai cada uma para um lado, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos, ó. A palavra país, tá? Ó. País. Eu tenho a palavra amendoim. Isso aqui é um hiato, professora? Sim, tá? O I tá sozinho na sílaba, ok? Eu tenho um... Ai, que saco! Olá, seja bem-vindo ao canal da Português Direto. Eu sou a professora Pamela Limoeiro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre encontros vocálicos. Para isso, nós vamos resolver juntos duas questões, uma da banca objetiva e outra da banca MS concurso. Como de praxe, os meus alunos já sabem, antes de irmos comentar o gabarito das questões, vamos fazer uma boa revisão da matéria, tá? Quando a gente fala de encontros vocálicos, né, que é analisar, observar ali a quantidade de vogais, semivogais que nós temos em uma sílaba, devemos pensar nas classificações possíveis, tá? Então vamos lá. Primeiro nós temos o hiato. Hiato é quando nós temos duas vogais seguidas que se separam, tá? Ou seja, eu não quero que você guarde, eu sei que essa definição é bem primária e muitos alunos guardam assim, é quando a vogal fica sozinha na sílaba. Não, não grava assim, tá? Porque essa definição, ela tá muito incompleta, para não dizer errada, tá bom? Então, vamos lá, o hiato é a sequência de vogais separadas, fica cada uma numa sílaba. E essa vogal, ela pode ser seguida de consoante ou não, tá bom? Então, gravem isso, ok? Nós temos o ditongo, que é uma semivogal mais uma vogal. Por que semivogal e vogal? Professor, agora eu não entendi. Porque você não pronuncia as mesmas vogais com a mesma força. É sempre uma mais fraca e uma mais forte. Ok? Então, vai ser sempre uma mais fraca e uma mais forte. O que vai mudar é a ordem, tá? Então, se eu tenho a mais fraca, eu vou colocar aqui um sinalzinho de menos. E aqui é a mais forte, tá? Então, se eu começo da semivogal para a vogal, o que eu tenho aqui, gente? Eu não tô crescendo do mais fraco para o mais forte, né? Do menor para o maior. Eu não tô crescendo. Então, aqui eu tenho um ditongo crescente. Ok? Se eu tenho uma vogal e uma semivogal,
comecei da mais forte e vou decaindo para mais fraca. Certo? Então é decrescente. O foco está na força da pronúncia, tá? Se você focar só na grafia, professor, tudo em vogal. Calma, existem análises, uma é a gráfica e outra é a fonológica, tá? Uma é a pronúncia e outra é a grafia. Então são classificações completamente diferentes. Então, se a gente for analisar a vogal de acordo com a pronúncia, se a gente for analisar mesmo na língua portuguesa, nós não temos 5 vogais, nós temos 7. Tá? Foneticamente falando, ok? Então aqui nós temos a semivogal, vogal para semivogal, então nós temos decrescente. Como assim, professor? Eu não entendi esse negócio de 7, né? Olha os sons possíveis que nós temos: A, E, I, O e U. Olha quantos sons possíveis vocálicos nós temos. 7. Ok? Acabou aqui, professora, a classificação? Não, acabou não. Nós temos aqui o tritongo, ó. O que é o tritongo? É quando nós temos uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. Professora, essa é a fórmula fixa ou pode variar? Não, é fórmula fixa. Lembra que eu falei para vocês que a gente não pronuncia as vogais numa palavra com a mesma intensidade? Imagina uma brincadeira de balanço. Você está no balanço, você pega impulso e solta, pega impulso e solta. Então a gente inspira e depois solta o ar. No que a gente solta o ar, aí é que a mágica acontece, tá? Então, o tritongo é praticamente assim, ó, uma onda, tá? O mais fraco, pegando impulso, o som mais forte, e depois, né, vai relaxar o som mais fraco. Então, essa é a fórmula fixa do tritongo, tá? Semivogal, vogal e semivogal, ok? Atenção, porque isso já foi questão de prova. Isso pode ser uma pegadinha, tá? Na língua portuguesa, nós não temos sílaba sem vogal. Temos sílaba sem consoante, mas sem vogal não temos. Eu costumo dizer que vogal é o coração da sílaba, ok? Então, quais são as vogais na língua portuguesa? A, E e O, ok? Sendo que a vogal é a mais... o A é a mais, é a mais forte que todas. O A é que manda, tá? E de semivogal? I e U. Mas atenção, o I e o U é considerado semivogal quando estiver no encontro vocálico, ou seja, quando ele estiver na mesma sílaba junto de vogais. Aí a gente classifica como semivogal, porque para analisar a gente tem um som mais forte e um som mais fraco dentro da mesma sílaba. Agora, se eu tenho a palavra, por exemplo, juiz, o I aqui ele não é semivogal, aqui é um hiato, tá? Eu tenho, ó, sequência de vogais, certo? Que se separam. Então, aqui o I é um hiato, mesmo porque eu não posso classificar isso. Isso aqui já foi questão de prova, gente. Olha que detalhe bobo que fez aluno perder questão. Classificando o I como semivogal. Então, se o I, grava isso. Se o I e o U tiver sozinho na sílaba, com consoante seguido ou não de consoante, tá? Ele é classificado como vogal. Ele só é classificado como semivogal quando ele estiver junto de uma vogal na mesma sílaba. Ok? Grave isso. Na língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. Isso com semivogal. Não existe sílaba sem vogal. Tá? Porque se eu tenho uma sílaba, uma vogal sozinha na sílaba, essa vogal tá reinando ali. É o espacinho dela, o quadradinho dela tá reinando, ela tá sozinha. Ok? Gravou isso? Ótimo, vamos para a questão. Questão da banca objetiva. Em relação aos encontros vocálicos,
avaliar se as afirmativas são certas, colocar o C, e errados. E assinalar a sequência correspondente. Então, vamos lá. Lembrando, para classificar, primeiro separe a sílaba. Tá? Nada de bater o olho e achar que sabe. Ok? Vamos devagar. Então, vamos lá. Palavra doer. Vamos separar. Do-er. Olha que lindo. É um hiato, professora? É um hiato. Tá? Então, aqui, ó. Tá vendo? Tá seguido de consoante, mas é um hiato. Tá? Então, está certinho. A horta apresenta ditongo crescente? Olha, professora, apresenta, né? O A é mais forte, o O é mais fraco, então tá crescendo, é crescendo. Não, meu anjo, vamos separar a sílaba, ó. A, O, tá. Então não tem nada de ditongo aqui. Nós temos, de novo, um hiato. Tá vendo como a gente tem que separar a sílaba? Você não fala horta, você fala a horta. Certo? Então aqui tá errado. Próximo, enxaguou. A gente não fala enxaguou, não, a gente não fala assim, parece que tá uivando. Não, é um golpe de ar só, enxaguou, tá? Quando a gente separa a sílaba, gente, esse tracinho aqui nada mais é do que a pausa para respiração, certo? Então aqui é quando a gente pega impulso para pronunciar a próxima sílaba. Tá? Então, por isso que a separação de sílaba ela é fiel à pronúncia. Você, para separar bem a sílaba, você precisa conhecer a palavra e pronunciar corretamente. Ok? Então, aqui, ó. Gol. Tá? É um golpe de ar só. Então, aqui nós temos um tritongo. Olha aqui, ó. Semivogal, vogal e semivogal. Certo? Então tá certinho. É um tritongo. Ok? Juízo é um hiato? É. Ju e zo. Olha aqui, ó. O i sozinho na sílaba, reinando lindo e maravilhoso. Certo? Então tá certinho aqui. Então vamos lá. Certo, errado, certo, certo. Certo, errado, certo, certo. Nosso gabarito é letra A de Amora. Conta pra mim, se fosse na sua prova, você acertaria? Lembra desses bizus aqui que eu te dei? Pegou? Lembrou da questão da classificação de vogal e semivogal? Só vai ser semivogal quando tiver com outra vogal na sílaba, tá? Se tiver sozinho, mesmo sendo i ou u, vai ser classificado vogal. Ok? Gostou? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, conta pra mim o que você achou dessa questão, se você achou difícil, se eu conseguir relembrar aí o conceito na sua cabeça, tá bom? Conta aqui pra mim nos comentários. Vamos seguir para a próxima questão. Questãozinha boa agora da MS Concursos. Vamos lá. Questãozinha boa da banca MS Concursos. Referindo-se a encontros vocálicos, as palavras tênue, ódio e sua são respectivamente atenção. Viu, meus queridos? Porque vocês costumam ignorar essa palavra aqui. Respectivamente significa na mesma ordem, tá? Então, primeiro tem que ser tênue, depois tem que ser ódio, depois tem que ser sua. Ok? Então, pra gente, ó, encontros vocálicos, quer saber aqui a classificação da palavra de acordo com as vogais que eu tenho na sílaba e semivogais, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente separa? Atenção que tem um bizu maravilhoso nessa questão, que eu vou te passar agora. Tênue. A palavra tênue é considerada uma proparoxítona eventual ou proparoxítona aparente, como algumas gramáticas classificam. O que seria isso? No português brasileiro, nós temos um ditongo crescente aqui, ó, semivogal e vogal. O E é mais forte que o U, tá? Então, nós temos um ditongo crescente. Certo?
No português europeu, nós temos um hiato. Ah, professora, então tem 2 gabaritos, tem 2 respostas? Não, tá? Você está fazendo concurso no Brasil, com base na gramática da língua portuguesa do Brasil, então o que rege é a gramática do português brasileiro, ok? Então, se isso acontecer, é isso aqui, ó. O gabarito é esse aqui, ó. Tá bom? Não tem recurso, não tem anulação de questão, ok? Não tem 2 respostas. Então, aqui é um caso de paroxítono eventual, tá? Por que tem essa classificação? Por conta da pronúncia, tá? Português europeu é diferente na pronúncia do português brasileiro. Por isso que tem classificação aqui. Por isso que horas é ditongo, horas é hiato. Ok? Então, nós já sabemos que nós temos um ditongo. Grava essa informação aí. Ódio. Ó. Você não fala ódio. É ódio. Tá? Então, de novo, nós temos um hiato. Tá? Cada vogalzinha aqui na sua sílaba. Olha que coisa linda. Hiato. Tá? Tem nada de ditongo aqui. Sua. Sua. De novo também um hiato. Se você não separar a sílaba, você vai bater os olhos na palavra e vai achar freneticamente que você está diante de ditongos e não está, tá? A classificação é com base na separação de sílabas, tá? Você vai classificar a quantidade de vogais presentes numa sílaba após a separação. Não é analisando a palavra na íntegra, não é. Primeiro separa a sílaba, depois classifica, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos um ditongo e 2 hiatos. Hiato, hiato não serve. Ditongo, olha aqui, ó. Hiato, hiato. Opa, gostei dessa resposta. Esse aqui é o nosso gabarito, certo? Gabarito, então, letra B. Se fosse na sua prova, você acertaria? O que você achou dessa questão? Lembrava dessa questão aqui, ó, das proparoxítonas eventuais? Conta aqui pra mim. Bom, terminamos a nossa aula por aqui, espero que você tenha gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você gostou dessa aula, curte, compartilha aí o canal com algum amigo concurseiro seu, chama ele para estudar com a gente, lembrando que toda quinta-feira nós estamos aqui, se não em aula ao vivo, com um vídeo novo para você, ok? Vejo vocês na próxima aula, foi um imenso prazer, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha aí refrescado a memória de vocês, desejo a vocês bons estudos e, claro, vejo vocês na próxima aula.